Seja bem-vindo ao Saber para Vencer Eleições Estaduais, módulo 2, Questões Jurídicas. Este que você assiste agora objetiva aprofundar os seus conhecimentos sobre algumas definições do Tribunal Superior Eleitoral para que o pleito eleitoral ocorra de forma equilibrada. A primeira aula trata sobre o combate ao abuso de poder político e econômico, os critérios para identificar e punir tudo que não é lícito nas eleições, algumas condutas que a princípio podem ser lícitas, mas com o emprego de abuso, seja político ou econômico, podem culminar em caso de procedência da ação, em perda do mandato e declaração de inegibilidade, além da imposição de multa. É uma aula que pode valer um mandato. Bons estudos! Em toda eleição, deve haver equilíbrio na disputa entre os candidatos. Uma das principais funções da Justiça Eleitoral é preservar esse equilíbrio. O desequilíbrio do pleito configura abuso de poder, e existem dois tipos de abuso de poder: o político e o econômico. Abuso de poder político é configurado quando a estrutura da administração pública é utilizada em benefício de determinada candidatura ou como forma de prejudicar a campanha de eventuais adversários. O abuso de poder econômico ocorre quando determinada candidatura é impulsionada pelos meios econômicos de forma a comprometer a igualdade da disputa eleitoral e a própria legitimidade do pleito. Você segue o Tribunal Superior Eleitoral nas redes sociais? Siga e mantenha-se informado. O TSE utiliza critérios para identificar e punir o abuso de poder político e econômico. Por isso, é muito importante que os candidatos saibam como casos dessa natureza são analisados pela Corte, uma vez que é de responsabilidade dela julgar os recursos interpostos em face de decisões dos TREs de todo o Brasil. O abuso de poder político e poder econômico tem uma premissa maior: o desequilíbrio entre os candidatos na conquista do voto. Então, a prática, infelizmente muito comum, de utilizar a máquina pública em favor de um candidato, configura, sim, abuso de poder político e pode levar um candidato a ter seu registro cassado. Este tem sido o entendimento reiterado do Tribunal Superior Eleitoral. Assim, o candidato que distribui consultas médicas em troca de votos está, sim, cometendo crime de abuso de poder político, pois a administração deve ser república e tratar a todos de forma igual, e não podendo estar a serviço de um único partido ou candidato. No caso do poder econômico, todas as despesas devem estar relacionadas na prestação de contas e dentro dos limites legais. O conceito de abuso aplica-se a qualquer ação humana onde exista uma pré-condição de desnível de poder, seja ele em relação a objetos, seres, legislações, crenças ou valores. É sempre importante lembrar que há uma infinidade de situações que podem ser configuradas como abuso de poder político e econômico. Por isso, o candidato deve ter muita cautela em suas ações durante o período eleitoral. Então, embora uma ação do candidato possa não aparentar abuso de poder, tal circunstância será esclarecida quando ocorrer o julgamento feito pela Justiça Eleitoral, que apresenta diferentes entendimentos de acordo com cada caso analisado. A questão de desequilíbrio do pleito tem sido tratada com rigor pelos tribunais. Vejamos um caso onde foi alegado abuso de poder religioso e pretendia torná-lo ato punível, tanto quanto o abuso de poder econômico e o abuso de poder político. Ao final da análise do processo, o TSE estabeleceu que, embora a liberdade religiosa seja uma garantia fundamental prevista na Constituição Federal de 1988, não constitui um direito absoluto, até porque não existem direitos absolutos. Assim, a liberdade de pregar a religião, essencialmente relacionada com a manifestação da fé e da crença, não pode ser invocada
como escudo para a prática de atos vedados pela legislação. Acabou o tribunal por traçar um paralelo com a vedação de doações em dinheiro de entidades religiosas e da proibição da realização de campanha eleitoral em bens de uso comum, como templos religiosos. E, ao final, decidiram os ministros do TSE que a propaganda eleitoral em prol de candidatos, feita por entidade religiosa, ainda que de modo velado, pode sim caracterizar o abuso de poder econômico e, por isso, deve ser uma prática vedada. Ainda sobre o abuso de poder econômico, a Corte decidiu que a doação indiscriminada de combustível a eleitores, sem distinção de correligionários e cabos eleitorais para a participação de uma carreata, configura captação ilícita de sufrágio. São práticas que devem ser evitadas, sob pena de comprometer a eleição. As ações judiciais eleitorais têm por objetivo proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência de abuso de poder, permitindo que os candidatos disputem os votos dos eleitores em situação de plena igualdade. Candidato, fique atento às suas ações, pois elas podem inviabilizar a sua candidatura. Até a próxima aula!